Enquanto Ji-han lavava os pratos, uma mensagem do sistema anunciou que sua habilidade nessa tarefa havia aumentado. Surgiu então o desejo de criar golems capazes de assumir essa responsabilidade. No entanto, Shi-yun o recordou de sua observação anterior sobre a limitação dos golems em termos de destreza. E é isso mesmo que está acontecendo. Ji-han safadão agora está morando junto com Shi-yun. Shi-yun sugeriu que ele poderia pedir ajuda para lavar a louça, mas Ji-han recusou, confiante em sua habilidade aprimorada pelo sistema. Contudo, ela lembrou-lhe que ele também havia cozinhado, enquanto ela apenas arrumara a mesa, apontando a aparente injustiça da situação. Ji-han argumentou que, em troca, ela lhe ensinava as técnicas de artes marciais do clã Yun-hong, o que já era uma compensação suficiente. Ela questionou se ele estava realmente satisfeito apenas com isso, ao que ele respondeu afirmativamente, destacando também o valor das habilidades aprendidas. Aprender novas técnicas é valioso. Ji-han reconheceu o esforço dedicado de Shi-yun, que lhe proporcionara um profundo entendimento das artes marciais de Yun-hong, inclusive o domínio das chamas negras encarnadas. Convidando-a a se sentar, ele anunciou que traria a sobremesa. Graças às habilidades do jogador, suas criações culinárias agora ofereciam buffs especiais, como o sorvete que aumentava a resistência ao calor e a recuperação de HP, conforme indicado pelas mensagens do sistema. Shi-yun elogiou o sabor delicioso da sobremesa. Aproveitando o momento, Ji-han indagou sobre a resolução dos assuntos relacionados ao clã de Shi-yun. Alguns dias antes, ela havia confrontado o clã Yun-hong em busca de resolver os negócios familiares, e desde então passou a morar com Ji-han, dedicando-se ao ensino das artes marciais. Shi-yun afirmou que tudo estava resolvido. Optara por buscar sua independência, mantendo, no entanto, o vínculo com suas raízes ao manter contato e visitar ocasionalmente o clã. Ji-han elogiou sua decisão, e embora Shi-yun expressasse algumas dúvidas, estava confiante em sua escolha. Ji-han refletiu sobre como as coisas raramente são resolvidas de forma definitiva, sempre deixando margem para incertezas. Ele compartilhou sua percepção de que não há respostas certas, apenas diferentes perspectivas que podem ser corretas em contextos distintos. Enquanto conversavam, a campainha interrompeu a discussão, revelando a inesperada presença de uma Seong-ga selvagem. Ji-han abriu a porta, e diante dos recentes acontecimentos, Seong-ga questionou por que ele não havia solicitado sua ajuda. Ji-han explicou que não precisara, mencionando ainda a intervenção de Sun-il, que afinal tinha contrato com o clã Shunbu. Seong-ga insistiu em entender por que Ji-han havia descartado sua ajuda, ao que ele afirmou sua capacidade de resolver tudo sozinho. Internamente, Ji-han ponderou sobre a força de Seong-ga, reconhecendo que ela não estava entre as primeiras escolhas para situações desafiadoras, suspeitando de sua falta de habilidade. Percebendo o pensamento de Ji-han, Seong-ga questionou diretamente se ele a considerava fraca, o que ele negou veementemente. Em seguida, ela liberou sua mana negra da dimensão negativa, surpreendendo tanto Ji-han quanto Shi-yun. O sistema alertou sobre a exposição à magia do plano negativo, enquanto sua HP e MP eram drenados. Seong-ga explicou que agora tinha controle sobre o poder do demônio negro, demonstrando sua força para auxiliar quando necessário. Shi-yun expressou sua impressão sobre o feito de Seong-ga, que ficou feliz com o elogio, declarando-se agora poderosa. No entanto, Shi-yun ressaltou a diferença entre ter poder e possuir habilidades eficazes em batalha, apontando que Seong-ga ainda não havia enfrentado verdadeiras provas de combate. Ao questionar Ji-han sobre sua opinião, ele destacou a distinção entre a capacidade dela com o poder do demônio negro e o risco de envolvê-la em situações perigosas, revelando sua preocupação em relação à segurança dela. Seong-ga insistiu que ele deveria pedir sua ajuda na próxima vez, mas Ji-han hesitou, temendo por sua segurança. Surpreendentemente, Shi-yun concordou com Seong-ga, enfatizando a importância de permitir que outros paguem suas dívidas. Ji-han ficou confuso com a súbita união das duas contra ele, enquanto Shi-yun reforçava a necessidade de reconsiderar suas ações antes de sair. Percebendo a sintonia entre elas, Shi-yun comentou sobre o alinhamento de seus pontos de vista, destacando a potencial ignorância de Ji-han em certos momentos. Confuso com a situação, Ji-han questionou por que as duas o estavam criticando em conjunto.
Shi-yun optou por sair por um tempo, seguida por Seong-ga, deixando Ji-han perplexo. Esparramado preguiçosamente em sua cadeira, Ji-han suspirou, ponderando qual era o problema com as garotas. Shi-yun havia saído há algum tempo e ainda não retornara. Sozinho em seu quarto, ele refletiu sobre os recentes acontecimentos, reconhecendo que o incidente com o culto parecia ter chegado ao fim, proporcionando segurança tanto para ele quanto para sua mestra. Contudo, uma sensação de insegurança pairava no ar, pois agora praticamente todo o abismo sabia que o culto das máscaras estava sob o controle do jogador. Yun-hua, agora submissa a Ji-han, estava sob sua influência direta. Ele notara que, à medida que ela se fortalecia a um ritmo alarmante, ele próprio também se beneficiava. Embora desconhecesse seu paradeiro ou atividades, percebera que cada ganho de poder dela era acompanhado por um aumento correspondente em sua própria força. Concluindo que isso era apenas natural, afinal, nos jogos, os ganhos do pet reverberavam no mestre. Ji-han aceitou essa dinâmica como parte do jogo. Afinal de contas, tudo é pelo bem do jogador, que no caso é ele mesmo. No entanto, insatisfeito com seu nível atual, ele constantemente buscava maneiras de se fortalecer ainda mais. A campainha interrompeu seus pensamentos, e Ji-han correu para atender, questionando se era Shi-yun que retornara. Para sua surpresa, era Ma-hyeon Seong, o gerente da filial coreana do Leilão do Abismo. Ma-hyeon elogiou Ji-han por sua vitória sobre o culto e adentrou a casa, enquanto Ji-han questionou o propósito de sua visita. Ma-hyeon não deixou rodeios e afirmou que estava ali para negociar. Após se acomodar, Ji-han lembrou-o de sua solicitação anterior para criar um item. Ma-hyeon concordou e explicou que, após observarem sua última batalha contra o culto, ficou claro que um acordo apenas com a espada da mente não seria justo. Por isso, ele veio com uma nova oferta. Ma-hyeon propôs um desconto de 50% em todos os produtos do Leilão do Abismo pelos próximos 12 meses. Considerou a oferta como irresistível e perguntou a opinião de Ji-han. Este ponderou sobre a possibilidade de comprar os produtos com desconto e revendê-los com lucro. Ma-hyeon, sorrindo, indicou que Ji-han poderia fazer o que quisesse com os produtos adquiridos. Embora admitisse que a oferta o deixaria extremamente rico, Ji-han recusou novamente. Ma-hyeon comentou sobre a tendência de Ji-han em dizer não, mas este levantou a possibilidade de uma contra-oferta. Propôs que, se Ma-hyeon pudesse satisfazer um pedido dele, quando suas habilidades de criação se aprimorassem no futuro, ele criaria um item de escolha para Ma-hyeon. Ma-hyeon concordou com a proposta de Ji-han, garantindo que, se conseguissem o que ele desejava, entregariam sem problemas. No entanto, alertou que caso os itens estivessem além de seu alcance, não poderiam fazer nada a respeito. Ji-han expressou confiança de que conseguiria obter os itens desejados no Leilão do Abismo. Começando sua lista de pedidos, Ji-han solicitou o livro da Força Interior de nível mais elevado, sem efeitos colaterais, além do livro de técnicas herbívoras, o Supremo Livro de Invocação Espiritual, o livro de Magias do Espaço, o livro de magias mentais e o livro de magias de encantamento, todos no mais alto nível disponível. Além disso, requisitou um cajado mágico da melhor qualidade. Ma-hyeon percebeu que Ji-han estava buscando acumular conhecimento e reconheceu o valor desses itens para ele. Com um sorriso, concordou com o acordo, reconhecendo os benefícios para ambas as partes. Ji-han lembrou-o da importância dos detalhes, enfatizando que os itens precisavam ser os melhores e livres de efeitos colaterais. Ma-hyeon assegurou que não se esqueceria dos requisitos e afirmou que conseguiria o que Ji-han desejava. Prometeu entregar os itens o mais rápido possível, desejando que o jogador se tornasse mais forte logo. Em seguida, despediu-se e partiu. Na frente de um computador em um internet café, 3 usuários conversavam em um chat online. O advento do caos digitou: "Tudo parece estar indo de acordo com o plano. Não esperávamos que o jogador conseguisse tomar controle do culto das máscaras, mas ele fez um acordo com o Leilão do Abismo." O buscador da verdade respondeu: "Ah, pode ter sido meio inesperado, mas no fim das contas, foi como planejamos. Bom trabalho." O seguidor das trevas também digitou: "Bom trabalho." O advento do caos continuou: "Ei,
Somos apenas nós 3 no clube agora. Estou pensando em recrutar alguns novos membros. O que me dizem? O buscador da verdade concordou, enquanto o seguidor das trevas questionou se havia alguém no mesmo nível que eles para se juntar. O advento do caos disse que estava observando alguns candidatos, e o seguidor das trevas concordou com a decisão. O advento do caos anunciou que começaria os recrutamentos. Em seguida, o seguidor das trevas mencionou que estava planejando brincar um pouco com a árvore do mundo, surpreendendo o homem diante do computador, que perguntou se ele já havia encontrado a árvore. O seguidor das trevas confirmou que sim, mas queria desviar a atenção das pessoas dela. O advento do caos perguntou onde ela estava, e o seguidor das trevas informou que estava na Coreia, pedindo que irritassem o clã Danui para ele poder agir. O buscador da verdade ofereceu ajuda, e o advento do caos concordou em ajudar também. Encerrando a conversa no chat online, o homem refletiu sobre a excentricidade da Coreia e se perguntou o que aconteceria a partir de então, enquanto o destino parecia começar a se desdobrar diante deles. As aulas recomeçaram, com o professor dedicado lembrando os alunos de sua nova posição como veteranos, instando-os a trabalhar duro para garantir um bom futuro profissional e ingressar em uma universidade de prestígio. Ao final da aula, Ji-han e Shi-yoon caminhavam juntos de volta para casa. Ela perguntou se havia algum propósito para ele continuar frequentando a escola, e Ji-han respondeu que apenas queria desfrutar da sua vida cotidiana, pelo menos o que restava dela, já que logo acabaria. Shi-yoon comentou que ainda havia muito a aprender sobre as emoções de Ji-han, mas ele explicou que não havia nascido no abismo, e, portanto, sua vida tinha sido diferente. Ji-han havia informado sua mãe com antecedência sobre Shi-yoon ir morar com ele para evitar qualquer mal-entendido caso ela aparecesse e visse uma garota vivendo consigo. Ele achou suspeito que sua mãe não tenha feito muitas perguntas e simplesmente tenha aceitado a situação, especialmente considerando a mudança de nível e título dela, que era algo que ainda o intrigava. Shi-yoon ponderou que, no fim das contas, não estava em posição de questionar as ações de Ji-han. Ele respondeu que não havia problema e incentivou-a a não ser tão rígida com tudo. Ela o achava estranho, especialmente por suas palavras, comparando-o a um velho, e mencionou que os jovens costumavam chamar esse estilo de vocabulário de careta. Intrigado, Ji-han perguntou onde ela havia visto isso, e Shi-yoon respondeu que era algo comum na internet. Ji-han colocou a mão na testa, questionando se fora uma boa ideia ensinar Shi-yoon sobre a internet. Seu objetivo era simplesmente proporcionar a ela um conhecimento mais amplo do mundo além do abismo. Durante o tempo em que viveram juntos, ele a instruiu sobre jogos, computadores e como usar a internet, algo que ela nunca havia experimentado antes. Enquanto isso, seu celular vibrou, anunciando a entrega de uma encomenda que seria deixada em sua porta. Ji-han expressou surpresa pelo rápido recebimento dos itens do leilão do abismo, explicando para Shi-yoon sobre o acordo que fizera com eles. Ela levantou dúvidas sobre a confiabilidade do leilão do abismo, questionando se ele estava ciente disso. Ji-han admitiu estar ciente, mas destacou que era um acordo necessário para fortalecer-se, encorajando Shi-yoon a também buscar sua própria força. Ao chegarem em casa, dentro da barreira ilusória, Ji-han colocou todos os livros mágicos de habilidades no chão, juntamente com seu novo cajado, uma réplica do cajado de Hermes, de raridade mítica. Ele elogiou o cajado como surreal, não surpreendendo que fosse do mais alto nível disponível no leilão do abismo. Até mesmo Shi-yoon reconheceu o impressionante poder emanando do cajado, expressando sua admiração pela magia que o envolvia. Ela examinou um dos livros no chão, identificando-o como o conjunto dos 2 testamentos de Taiji, e comentou sobre sua grandiosidade. Enquanto Ji-han tocava os livros para absorver todas as habilidades, mensagens do sistema informavam sobre as novas aquisições. O conjunto dos 2 testamentos de Taiji, controle espacial, punhos de fúria de Jin, salto temporal de Penton. Invocação do invocador Dion, transcendência mental e concessão de infusão mágica. Outra mensagem apareceu, sugerindo combinar o poder de Yun-hon com o conjunto dos 2 testamentos de Taiji, e perguntando se ele desejava prosseguir. Ji-han compartilhou essa informação com Shi-yoon, que expressou dúvidas sobre a possibilidade de combinar 2 artes marciais. Ji-han ponderou que talvez não fosse uma má ideia, questionando o que teria a perder, enquanto Shi-yoon
refletia sobre a questão. Decidindo aceitar, Ji-han sentiu o poder das habilidades fluindo por seu corpo. E uma caixa de diálogo confirmou a aquisição da maestria Yun-hong dos dois testamentos. Com um sorriso confiante, Ji-han declarou que fora fácil. Shi-yun expressou incerteza sobre se isso era algo bom, mas instou-os a começarem o treinamento imediatamente, pronta para ajudar caso surgissem problemas. Dois enormes ogros avançam para atacar Ji-han, que reage imediatamente. Na mão esquerda, ele emprega as chamas negras de Yun-hong, enquanto na direita, utiliza chamas de gelo azuis. Segurando firmemente as lâminas das espadas dos ogros, ele nota que a combinação dos dois poderes parece estar funcionando bem. Explica que os dois testamentos de Taiji representam pensamentos separados, mas quando combinados formam um Taiji completo, permitindo o uso de dois poderes de naturezas diferentes. Ji-han usa essa técnica para lançar os ogros para longe e disparar energia de suas mãos, eliminando ambos com a habilidade do conjunto dos dois testamentos. Ele comenta que isso difere do uso convencional de um feitiço de encantamento duplo. Então, concentrando uma energia amarela em sua mão esquerda e uma energia azul em sua mão direita, ele as une, formando uma energia roxa com o símbolo de Yin e Yang. Separando as mãos, Ji-han liberou a energia roxa em forma de ondas circulares, resultando em uma enorme explosão ao longe que o surpreendeu com seu imenso poder destrutivo. Além disso, seu MP se regenerou quase instantaneamente após o uso da habilidade. Shi-yun elogiou a incrível habilidade de Ji-han, questionando se ela não era ainda mais poderosa do que o poder de Yun-hong. Embora relutante em ferir os sentimentos dela, Ji-han admitiu que parecia ser superior aos poderes de Yun-hong. Shi-yun, conhecendo o conjunto dos dois testamentos de Taiji, reconheceu-o como uma técnica mais avançada do que as técnicas de seu próprio clã. Sugerindo que Shi-yun também aprendesse a técnica, Ji-han a surpreendeu. Ela questionou se ele era capaz de ensinar, e ele afirmou com confiança que sim, era capaz. Após cerrar os punhos e expressar seu desejo de se tornar ainda mais forte, Shi-yun pediu a Ji-han que a ensinasse. Uma mensagem do sistema apareceu para Ji-han, informando que Kwon Shi-yun desejava aprender uma habilidade, seguida por outra caixa de diálogo, perguntando se ele gostaria de ensinar. Ele selecionou sim, e outra mensagem do sistema informou que a habilidade treinamento havia sido adquirida. Embora Ji-han já possuísse uma habilidade que lhe permitia ensinar técnicas quando treinou Yu-jin, essa parecia ser uma habilidade diferente e ainda mais eficaz. Ele então informou a Shi-yun que ela acabara de adquirir uma nova habilidade passiva, a habilidade de treinamento. Após um mês de treinamento intenso, equivalente a mais de 100 dias no mundo exterior, os resultados alcançados por Shi-yun foram notáveis. Graças ao ensinamento de Ji-han, agora ela dominava a maestria Yun-hong Taiji dos dois testamentos, permitindo-lhe usar a proteção astral de Taiji. Essa habilidade a capacitava a controlar simultaneamente tanto os poderes das chamas negras quanto as chamas azuis de gelo. Em sua forma de encarnação espiritual, ela se tornou ágil e imune a magias. Mesmo sem uma aptidão natural para magia, Shi-yun absorveu as habilidades mágicas ensinadas por Ji-han, desenvolvendo um entendimento básico em magias. Ela adquiriu uma variedade de novos golpes e feitiços de movimentação, deixando Ji-han orgulhoso ao elogiar o quão incríveis suas habilidades haviam se tornado. Durante esse tempo, o culto das máscaras também cresceu em poder, o que implicava no fortalecimento de Ji-han. No entanto, esse aumento de poder não afetou as forças do contrato mágico que o ligava a Yunhua. O poder do jogador agia diretamente sobre ela, impedindo-a de quebrar o contrato, mesmo que se tornasse mais poderosa. Ji-han especulava que para Yunhua quebrar o contrato, ela teria que superar a vontade do mundo, que era representada pela habilidade do jogador. Por esse motivo, agora ela também pode adquirir novas habilidades por meio de livros de magia. Depois de obter várias habilidades pelo leilão do abismo, ela as compartilhou com os membros do culto, tornando-os ainda mais fortes. Ji-han percebe que ela pode estar mais poderosa do que ele agora. Mesmo sendo sua serva, ele entende que terá que continuar evoluindo se quiser manter Yunhua sob controle. Enquanto estava absorto em seus pensamentos durante a aula,
Ji-han leva uma coronhada na cabeça do excelentíssimo professor dedicado, que retoma suas raízes tradicionais, educando e ensinando na base da porrada. O professor adverte Ji-han para não relaxar mesmo com suas boas notas, pois qualquer descuido poderia resultar em uma queda em seu desempenho. Ji-han pondera sobre completar sua vida escolar sem arrependimentos, mesmo sabendo que isso não faria muita diferença para ele no futuro. Em outra cena, Ji-han explora uma dungeon com Sun-il. Enquanto este avança na frente, derrotando os monstros, Ji-han verifica o nível de Sun-il, que agora é 102, surpreso com sua força repentina. Sun-il explica que utilizou alguns recursos do clã, como poções místicas para os herdeiros. Questionado sobre por que não as utilizou antes, Sun-il responde que é preciso atingir certo nível de poder para ser capaz de digerir essas poções. Ji-han expressa sua frustração, sentindo-se injustiçado pelo rápido avanço de Sun-il para o nível 102, enquanto ele teve que se esforçar muito para passar do nível 100. No entanto, Sun-il argumenta que tem treinado por décadas desde que nasceu, enquanto Ji-han possui habilidades únicas que o fizeram ficar tão forte em apenas um ano. Sun-il acusa Ji-han de estar flutuando no ar o tempo todo, insinuando que ele está aproveitando a experiência sem esforço. Ji-han explica que, na verdade, está aprimorando sua habilidade de telecinese no momento. Ao chegarem na sala do chefe da dungeon, Ji-han observa que foi relativamente fácil. Apesar de ser uma dungeon de nível 150, Sun-il responde que isso se deve ao fato de Ji-han estar muito forte e seus atributos serem muito maiores do que o seu próprio nível. Ao entrarem na sala, são surpreendidos por um imenso dragão verde adormecido. Ji-han expressa sua surpresa ao descobrir que o chefe é um dragão, enquanto Sun-il lembra que foi Ji-han quem construiu essa dungeon. Ji-han responde que mesmo assim é a primeira vez dele. Ele só comprou no leilão do abismo um livro de ferramentas de ajuda à criação de dungeons. O nome dessa dungeon era Covil das Serpentes. Ji-han questiona se um dragão pode ser classificado como uma serpente. Diante da situação, Ji-han decide enfrentar o chefe sozinho, enquanto pede a Sun-il que apenas observe. Ji-han, utilizando sua habilidade de voo, avança em direção ao dragão após ativar todos os seus buffs de feitiços. Ao se aproximar, o dragão desperta e manifesta 3 esferas flutuantes carregadas de magia, que lançam raios, luz e vento em direção a Ji-han. Este se protege com seu escudo de mana, enquanto admira a impressionante habilidade do dragão. Concentrando-se em sua velocidade, Ji-han prioriza manobras evasivas para evitar os ataques das esferas flutuantes. Em um momento oportuno, ele convoca suas lanças de raios, mas estas são bloqueadas por um escudo de mana que envolve o dragão. Apesar do revés, Ji-han mantém sua determinação, buscando encontrar uma brecha na defesa do poderoso oponente. Um círculo mágico surge diante do dragão, indicando sua preparação de magias previamente. Enquanto Ji-han lidava com as esferas, o dragão lançava uma magia que causava uma enorme pressão sobre ele, tornando seu corpo pesado e o forçando ao chão. Rapidamente, Ji-han ativa a maestria Yunhong Taiji dos 2 mandamentos, envolvendo-se em uma energia roxa que o permite escapar do efeito da magia de gravidade lançada pelo dragão. Enquanto desvia dos ataques das esferas, Ji-han percebe a estratégia do dragão: deixar as esferas ocuparem o inimigo enquanto ele prepara feitiços mais poderosos. Contudo, Ji-han revela que também estava preparando um feitiço enquanto fugia. Assim, ele ativa o esmagamento mágico, destruindo as 3 esferas controladas pelo dragão e deixando-o sem esse meio de ataque e defesa. Enquanto o dragão prepara uma baforada de fogo, Ji-han usa o teletransporte de curta distância para desviar, reaparecendo acima dele. Conjura uma bomba mágica em espiral, mas o dragão desaparece antes que o ataque o atinja. Desprevenido, Ji-han é atingido por um raio, mas logo se teleporta novamente e ativa o anel de detecção, percebendo que o dragão voa acima dele. Surpreso, ele nota que o dragão também possui essa habilidade de teletransporte. O dragão conjura novamente as esferas de proteção, mas Ji-han ativa a habilidade de aceleração temporal extrema e avança em ultra velocidade em direção ao dragão. Passando pela defesa das esferas, conjura uma enorme estaca de gelo, a lança de gelo explosiva, e a arremessa contra o peito do dragão, destruindo-o completamente.
Após a vitória sobre o dragão, Ji-han recebe quase 2 bilhões de pontos de experiência, mas não são suficientes para seu avanço de nível. Ele logo verifica os drops do chefe, um chifre de dragão de baixo nível e o livro de habilidades da orbe protetora de batalha. Ji-han se sente sortudo por conseguir o livro, que contém as habilidades das esferas usadas pelo dragão. Decidindo manter o livro consigo, Ji-han oferece o chifre do dragão a Sun-il. Ele reconhece que o treinamento na dungeon foi útil, enquanto Sun-il expressa o desejo de lutar contra o dragão sozinho na próxima vez, uma ideia a qual Ji-han assente. Ao deixarem a dungeon e voltarem para a casa de Ji-han, encontram Sae-yong confortavelmente instalada no sofá. Ele questiona sua presença e ela revela ter uma mensagem para ele. Indagado sobre o paradeiro de Shi-yun, Sae-yong explica que ele está dentro de uma barreira ilusória, treinando. Ji-han percebe que Shi-yun deve ter permitido a entrada de Sae-yong ao abrir a porta para ela. Enquanto Ji-han serve suco para si mesmo e seus convidados, ele pergunta qual é a mensagem que Sae-yong tem para ele. Ela revela que originalmente ele estava integrado ao clã Chunbu, mas ultimamente eles não conseguiram fazê-lo sentir-se verdadeiramente parte deles, nem oferecer a proteção necessária. Por isso, decidiram cancelar o contrato anterior e propor um novo. Curioso sobre os detalhes do novo contrato, Ji-han questiona sobre as mudanças. Sae-yong explica que seria um contrato de aliança entre duas facções, uma proposta que parece razoável para Ji-han. No entanto, a expressão de Sun-il não é amigável ao indagar se essa decisão partiu de seu avô. Sae-yong esclarece que a opinião do líder do clã não é a única considerada, pois houve uma reunião com os outros membros recentemente. Isso irrita Sun-il, pois ele esperava ser incluído na discussão, sendo o sucessor direto do clã. Sae-yong, também irritada, argumenta que não podiam contar com Sun-il na reunião, pois ele fica obcecado por qualquer coisa relacionada a Ji-han e tende a agir impulsivamente. Isso gera uma discussão entre Sae-yong e Sun-il, e Ji-han se sente compelido a intervir, pedindo desculpas por ser a causa do conflito. Ele expressa sua imensa gratidão ao clã Chunbu por toda a ajuda que recebeu, enquanto Sae-yong comenta sobre o amadurecimento dele. Ji-han então indaga sobre os detalhes do contrato de aliança. Sae-yong explica que é basicamente uma troca equivalente, uma questão de reciprocidade. Ela retira um contrato mágico de seu bolso, o que faz Ji-han se perguntar internamente como ela conseguiu ter um inventário mágico ali para retirar um pergaminho daquele tamanho. Explica que o pergaminho utiliza reconhecimento óptico para permitir a leitura, bastando colocar a mão sobre ele. Ao segurar o pergaminho, Ji-han é informado pelo sistema que se trata de um contrato mágico mítico, retendo uma ligação extraordinariamente forte, utilizado em contratos especiais entre facções, contendo poderes divinos. Ji-han nota uma seção sobre defesa mútua e menciona que tem o culto das máscaras sob seu controle, mas não pretende usar seus membros para lutar. Sae-yong tranquiliza-o, afirmando que não era algo esperado deles, uma vez que Ji-han, sozinho, já possui força equiparável à de uma organização inteira. Então Sae-yong pergunta se ele verificou todo o contrato. Ji-han confirma, mencionando que revisou tudo, desde a defesa mútua até a cooperação e a troca de itens. Ele corta o dedo, deixando o sangue cair sobre o contrato para selá-lo. O contrato mágico brilha e desaparece em chamas após o acordo ser firmado. Uma janela do sistema informa que ele deixou o clã Chunbu e, em seguida, anuncia que ele formou uma aliança com o mesmo, permitindo que os membros do clã sejam visualizados no minimapa. Mais mensagens continuam a aparecer, informando que, ao formar a aliança, ele foi reconhecido como uma facção independente e que o modo de gerenciamento de território está sendo atualizado. Ji-han fica surpreso ao ver a nova atualização em sua habilidade, até mesmo deixando cair o suco que estava bebendo, o que preocupa Sun-il, que pergunta se ele está bem. Ji-han responde que sim, apenas conseguiu uma nova habilidade. Diante dele, uma janela do sistema se assemelha a um monitor, mostrando sua casa, a quantidade de membros em seu grupo, fundos, funções e outras informações. O gerenciamento de território revela-se como um aprimoramento da simulação em tempo real de estratégia. Sozinho em seu quarto, Ji-han analisa o novo sistema de gerenciamento de território.
Ao pressionar o botão Construir, uma caixa de diálogo do sistema informa: no momento, existem 2 instalações que você pode construir. Se desejar construir mais, aprimore suas receitas. Percebendo a necessidade de receitas, ele examina as instalações disponíveis: o círculo de difusão mágica e a barreira defensiva versátil, ambas magias protetoras que ele havia criado anteriormente. Ele então explora o menu de criação e descobre que há 2 instalações que pode construir. Passa para o menu de reparos, onde uma mensagem do sistema indica que os reparos estão começando. A durabilidade da instalação atual é de 87% e a mana está sendo consumida para efetuar os reparos. À medida que a mana de Jehan é consumida, a porcentagem de durabilidade começa a subir, deixando-o impressionado com a praticidade de reparar a magia de proteção depois de usada. Em seguida, ele explora o menu de ataque, e uma mensagem do sistema o orienta a selecionar um inimigo próximo para atacar, enquanto suas tropas se encarregarão do ataque. Ji-Han percebe o quão assustador isso pode ser: poder atacar remotamente. Talvez seus golems surjam diante do inimigo selecionado. Ele decide cancelar o menu de ataque e explora o menu de movimento, que permite mover suas tropas para um local selecionado. Ji-Han compreende que a construção é a chave para seu avanço e decide buscar receitas e diagramas. Ele se dirige ao computador para acessar o leilão do abismo, pesquisando por diagramas e instalações de produção. Encontra livros de diagramas para máquinas mágicas e realiza as compras que julga necessárias. Logo, um drone do leilão do abismo está em sua janela com as encomendas, fazendo-o questionar se exagerou um pouco devido à enorme quantidade de livros mágicos de diagramas e construção que adquiriu. Ele toca nos livros para aprender todas as receitas de construção, e mensagens do sistema começam a aparecer informando sobre o conhecimento absorvido. Ao todo, ele consumiu o conhecimento de 89 livros, incluindo receitas diversas para a criação de poções, itens e instalações de produção, entre outros. Ji-Han abre a barreira ilusória e acessa a janela do modo de gerenciamento de território, entrando no menu de construção. Seleciona criar uma instalação de produção automática de golems. O sistema solicita que ele escolha o local para construir a fábrica. Ele navega pelo mapa do monitor à sua frente, rolando para o subsolo de sua casa. Questiona-se se pode fazer uma construção ali e toca o monitor com o dedo. Uma mensagem do sistema informa que ele possui golems suficientes para o trabalho e pergunta se gostaria de usá-los para construir a fábrica. Ji-Han confirma, e uma mensagem adicional informa que a construção está iniciando e levará cerca de 1h e 45 minutos. Após o início da construção, Ji-Han ouve um imenso barulho vindo da janela do lado de fora e corre para ver o que está acontecendo. Descobre que seus golems estão literalmente construindo a instalação, cavando o solo para abrir o buraco e transportando vigas de metal, seguindo o padrão de uma construção convencional. Uma mensagem do sistema informa que Ji-Han pode usar sua mana para acelerar a construção. Ele concorda e sua mana começa a ser consumida. Abre o inventário e retira todos os seus itens mágicos de aumento de mana, liberando uma enorme quantidade para a construção. Assim, o que levaria quase 2 horas para ser concluído é finalizado em um instante. Uma mensagem adicional informa que a construção da fábrica foi concluída, permitindo que ele comece a produzir golems de forma automática. Fábrica de construção automática, tempo de produção, 1 hora. Descrição: uma fábrica de produção automática de golems feita de acordo com os diagramas de Ji-Han. O poder do jogador ativa e se combina com a kill de produção de golems do Ji-Han para produzir golems automaticamente. Ji-Han fica impressionado com o quão incrível isso é, deixando até ele de boca aberta diante da realização. Ji-Han descobre que pode aprimorar a fábrica de golems após sua construção, possibilitando a criação de diferentes tipos, como os golems de cura. Decidindo investir em produção em massa, ele seleciona novamente o menu de criação e constrói mais 4 fábricas de construção de golems, além de uma fábrica de produção de recursos, pois precisa de materiais para criar os golems. Outras mensagens do sistema informam que Ji-Han tem um território subjugado e perguntam se ele gostaria de ver os territórios subjugados. Ele confirma
e descobre que também pode gerenciar o território do culto das máscaras. Uma janela detalhada do sistema fornece todas as informações da base do culto, destacando o fato de que eles não estão felizes tendo Ji-han como mestre. Surpreendido, ele descobre que o culto tem quase 180 bilhões de wons em fundos, além de 12 instalações de nível menor, além da base principal. Ji-han percebe que tem a função de utilizar as pessoas do culto para a produção de recursos, mas ele não precisa disso, já que pode usar seu exército de golems não humanos para tal. Explorando o menu de movimentação, Ji-han aloca seus golems para coletar minérios, permitindo que eles se movam de acordo com suas ordens. Em seguida, decide expandir seu território em pelo menos 1 quilômetro de distância, alocando seus golems para essa tarefa. Uma mensagem do sistema informa que a expansão está em andamento, o que faz Ji-han rir ao pensar que em breve terá um exército de milhões de golems. Entretanto, ele é surpreendido por Shi-yun, que aparece repentinamente, questionando o que está acontecendo. Shi-yun está vestindo um top que deixa sua barriga e abdômen à mostra, revelando que ela está completamente no shape. Ji-han pede para ela se acalmar e explica que está apenas expandindo seu território, entre outras atividades, e que a onda de magia provém dele mesmo. Shi-yun pede para ele avisá-la da próxima vez que planejar algo assim, pois ficou preocupada. Ele nota que ela está bastante suada e sugere que ela relaxe e tome um banho, enquanto ele explicará tudo em detalhes posteriormente. Em outra cena, Sun-il enfrenta um monstro bizarro, repleto de olhos e várias bocas. Uma verdadeira manifestação de maldição no estilo Jujutsu Kaisen. O monstro se lança para atacá-lo, mas Sun-il reage com agilidade, desferindo um chute aéreo Chumbu, arrancando metade do braço da criatura. Em seguida, realiza um salto mortal sobre o monstro, desferindo outro golpe, o golpe do trovão Chumbu, um chute descendente em velocidade de raio que acerta em cheio a criatura. Apesar de sua juventude e condição de estudante, Sun-il recentemente alcançou o nível de espírito nas classificações do clã Chumbu, que incluíam categorias como humano, goblin, fantasma, espírito e semideus. Em um salto, ele libera uma gigantesca rajada de energia conhecida como esmagamento de terra Chumbu, criando uma cratera no chão e enfraquecendo a maldição. Então, com um golpe final como uma lâmina, Sun-il divide a maldição ao meio. Sai-yang aparece, observando a facilidade com que Sun-il derrota esses monstros e questiona se ele não está progredindo rápido demais. Atualmente, existem apenas 20 integrantes de nível espírito no clã Chumbu, e ainda menos pessoas alcançaram esse nível na idade de Sun-il. É uma conquista tão rara que pode ser contada nos dedos da mão ao longo da história do clã. Sai-yang expressa que Sun-il não precisa se esforçar tanto, já que não há como ele morrer na Coreia. Sang-il rebate, enfatizando que só porque não pode morrer na Coreia, não significa que seus problemas estão resolvidos. Diante da afirmação de Sai-yang de que ele quer alcançar o nível de semideus, ela diz que até mesmo seu avô não conseguiu. Mas Sun-il diz que o clã Danui o fez. Ele explica que precisa alcançar esse nível para sobreviver no abismo. Sai-yang considera isso arrogante, mas Sun-il lembra suas próprias palavras de que ele não pode morrer na Coreia, então ele pode fazer o que quiser. Contudo, Sai-yang acha que ele está ficando louco. Sun-il pede para ser deixado em paz, mencionando que seu avô está feliz com sua decisão. Então, Sai-yang questiona se Ji-han sabe sobre seus planos. A expressão de Sun-il muda para uma mais sombria e séria, e ele adverte Sai-yang para não contar a Ji-han de forma alguma. Sai-yang conclui chamando Sun-il de idiota. Sai-yang adverte Sun-il a prestar atenção ao que está tramando. Uma luz brilha na palma da mão de Sun-il, materializando uma pequena garrafa. Ao remover a rolha da garrafa, o corpo da maldição é sugado para dentro, e ele rapidamente fecha a rolha novamente. Sun-il responde que sempre foi assim, mas pergunta por que Sai-yang veio procurá-lo. Ela explica que alguém do clã Danui veio procurá-los, pedindo para emprestar Sun-il por um tempo. Especificamente, o herdeiro do clã Chumbu. Sun-il aceita sem hesitação, embora espere alguma compensação por isso. Sai-yang concorda e se despede, aconselhando-o a não se esforçar demais. Sun-il, determinado, murmura para si mesmo que é agora
ou nunca. De volta à casa de Ji-han, ele e Shi-yun desfrutam de uma refeição juntos. Shi-yun sugere que é hora de resolver os assuntos pendentes. Ji-han pergunta o que ela quer dizer com isso, e ela responde que ele deveria eliminar todas as entidades e demônios ao seu redor, considerando que ele agora comanda uma organização. Jae-han concorda, admitindo que havia esquecido completamente disso. Shi-yun reforça que ele deve fazer o que for necessário. O que Ji-han havia esquecido é de realizar a limpeza nas barreiras ilusórias, onde entidades costumam aparecer. Se não forem removidas, essas entidades podem se tornar demônios, ganhando inteligência e se fortalecendo. Quando uma entidade se torna um demônio, a ameaça que representam aumenta significativamente. Entidades podem apenas incomodar as pessoas do mundo real, mas os demônios têm o potencial de matar. Além disso, eles podem evoluir para demônios superiores e até mesmo para lordes demônios, o que seria um problema grave. Shi-yun pergunta se ele planeja enviar seus golems para limpar a área, mas Ji-han decide ir pessoalmente desta vez. Ela decide acompanhá-lo. Ao entrar na barreira ilusória do mundo real, eles se deparam com um ambiente que é uma sombra da realidade, sendo idêntico ao mundo real, inclusive em suas construções e cidades. Lá, encontram criaturas conhecidas como entidades. Criaturas com espinhos e várias bocas, semelhantes a gosmas, que frequentemente se atacam e se matam entre si. Shi-han confessa que se sente enjoado toda vez que vê isso, e Shi-yun pergunta se ele também fica um pouco perturbado quando as entidades evoluem. Ele admite que sim, um pouco. Depois de terminarem a limpeza, Ji-han suspira, comentando que demorou mais do que esperava. Ele lamenta que não seja possível criar uma distorção temporal nas barreiras ilusórias que imitam o mundo real, considerando isso um desperdício de tempo. Shi-yun concorda, observando que menos de 30 organizações na Coreia são capazes de criar espaços com ajuste temporal, o que Ji-han questiona se é muito. Ela responde que não é muito, especialmente considerando que 500 mil de pessoas na Coreia pertencem ao abismo. Surpreendido, Ji-han admite que é mais do que imaginava. No entanto, Shi-yun menciona que a população é surpreendentemente baixa devido à restrição de Gaia, que não permite que a população do abismo cresça além desse número. Ji-han pergunta o que ela quer dizer com isso, e Shi-yun explica que, estatisticamente, apenas 1% daqueles não afiliados ao abismo podem se juntar a ele. Se exceder esse limite, haverá consequências fatais. Esse evento é conhecido como o Grande Expurgo de Gaia. Ji-han indaga se essa porcentagem é proporcional em cada país, e Shi-yun confirma. Ele conclui que países com maiores populações têm uma vantagem, ao que Shi-yun concorda, mas acrescenta que no abismo, a nacionalidade tem pouca importância, já que cada organização é independente. Shi-yun explica que o culto das máscaras não permite que qualquer pessoa entre no abismo aleatoriamente, apesar de ter milhões de seguidores. Apenas cerca de 4.000 estão relacionados ao abismo para evitar as restrições de Gaia. Ji-han comenta que parece complicado, e Shi-yun concorda, acrescentando que a menos que alguém seja tão poderoso quanto o rei do harém, que é capaz de ignorar as restrições de Gaia, não há muito o que fazer. Enquanto conversam, uma mensagem do sistema alerta Ji-han sobre uma intenção assassina, e pedras pontiagudas voam em sua direção. Ele ativa seu escudo de mana e o anel de detecção, mas Shi-yun informa que não é necessário, pois o inimigo está à sua frente. Ao olhar para o inimigo, Ji-han percebe que é um demônio devorador de aço, de nível 56. Shi-yun comenta que não é comum ver um demônio em Seul, devido à alta densidade populacional que atrai muitos membros fortes do abismo, que evitam que demônios apareçam na região. Ji-han se questiona se isso pode ser culpa dele por não realizar a limpeza adequadamente. Decidem então que é melhor eliminar o demônio imediatamente. Ji-han usa telecinese para criar uma mão fantasmagórica, que agarra e esmaga o demônio, até expeli-lo completamente, encerrando sua existência. No entanto, ao contrário de outros monstros que Ji-han elimina nas dungeons, os demônios não desaparecem, deixando seus corpos para trás. Shi-yun comenta que os corpos de demônios podem ser usados como ingredientes úteis, mas Ji-han prefere queimar o corpo, sentindo arrepios com a ideia. Questionando se realmente foi sua culpa por não realizar a limpeza adequada, Ji-han ativa o anel de detecção
e detecta mais 4 demônios se aproximando. Shi-yun concorda que os demônios não deveriam surgir tão rapidamente. De repente, outro demônio surge diante deles. Um totem com um rosto. Ao verificar seu nível, Ji-han identifica o nome. Totem coreano, um demônio de nível 45. Jae-han se pergunta o que diabos é aquela coisa, enquanto o totem continua pulando no chão, fazendo muito barulho sem realmente atacar. Enquanto isso, mais demônios se aproximam. Um ogro com pele roxa, chifres enormes, vestindo um terno e óculos escuros, segurando uma clava. Uma mulher-aranha com torso humano e parte inferior de aranha, vestindo roupas formais na parte superior. E o mais estranho de todos, um smartphone gigante que voa até o local. Novamente questionando se a culpa é sua, Ji-han recebe uma resposta incerta de Shi-yun. Ele saca seu cajado, enquanto Shi-yun libera chamas negras, assumindo a forma da encarnação espiritual de Yun-hong. Com um único golpe, Shi-yun elimina a Mulher-Aranha, enquanto Ji-han destrói o totem e o demônio chifrudo de terno, comentando que são fracos. Shi-yun finaliza o último demônio, destruindo o smartphone gigante com um soco. Shi-yun sugere que Ji-han colete os corpos dos demônios, não para usar como ingredientes, mas para estudo. Ji-han concorda, determinado a descobrir o que está acontecendo. De volta à sua casa, ele começa a empilhar pequenos lingotes de algo que parece ser ferro. Shi-yun pergunta o que é e qual é o plano. Ji-han explica que é titânio, mais leve e mais forte que ferro, e que não enferruja. Shi-yun comenta que o titânio não é muito usado no abismo devido à sua incapacidade de armazenar poder mágico adequadamente. Mas Ji-han responde que tudo tem seu valor e utilidade. Ao terminar de empilhar, Ji-han toca, ativando a habilidade de criação. Uma luz amarela brilha e se transforma em uma torre que se assemelha muito a um roteador de internet gigante, contendo 5 antenas, 3 no meio e uma em cada lateral. Ele explica que isso permitirá que ele localize a longas distâncias. Shi-yun fica impressionada, identificando a torre como uma torre de detecção de magia. Ji-han, ao programar a torre de detecção de magia, inicialmente a configura para detectar entidades e demônios em um raio de 10 quilômetros e mostrar no minimapa. Ele percebe a grande quantidade dessas criaturas espalhadas pela cidade. Em seguida, solicita que a torre exclua as entidades e outros monstros, mostrando apenas os demônios em um raio de 5 quilômetros. No entanto, mesmo após essa exclusão, o minimapa continua mostrando uma quantidade enorme de demônios. Esse cenário desconcerta tanto Ji-han quanto Shi-yun, já que eles acabaram de limpar a área. A presença massiva de demônios mesmo após a limpeza sugere que algo está fora do comum e desafia as expectativas normais. Segundo Shi-yun, para cada 1000 pessoas, leva pelo menos 1 ano para um demônio surgir. Em uma cidade como Seul, com uma população de 10 milhões de pessoas, deveriam surgir cerca de 10.000 demônios por ano. Mas isso é apenas se ninguém realizar a limpeza das entidades. Portanto, é realmente estranho ter tantos deles ali. Ji-han, consciente de sua responsabilidade de manter seu território limpo de ameaças, abre o gerenciamento de território e aloca seus golems para eliminar todos os monstros e demônios que encontrarem. Conforme estabelecido em seu contrato com o clã Chumbu, um raio de 2 quilômetros ao redor de sua casa é considerado seu território, e cabe a ele garantir que essa área permaneça segura e livre de qualquer ameaça. Ele diz a Shi-yun que irá visitar o clã Chumbu para ver se eles sabem de algo. Shi-yun responde que vai continuar treinando, já que ainda não tem total controle de seus poderes. Ji-han levanta voo em direção à base do clã Chumbu, observando a cidade completamente infestada de entidades no caminho. Ao chegar à base, ele avista Miu Hang-woo, o homem de cabelo laranja e óculos, de nível 76. O homem enfrenta as entidades em grande número, enquanto outros membros do clã Chumbu lutam nas proximidades. Ji-han aterra, ativando suas orbes protetoras de batalha, a habilidade obtida do dragão. As orbes atacam automaticamente as entidades, permitindo que ele se aproxime de Miu Hang-woo. Ele indaga sobre Sun-il, mas Miu Hang informa que ele também está ocupado, surpreso com os eventos repentinos. Ji-han conclui que o clã Chumbu está tão perplexo quanto ele. Miu Hang explica que estão investigando, mas sem sucesso.
Ji-han oferece ajuda, propondo usar seus golems para patrulhar a área. Miu-hang responde que isso precisa ser discutido com o líder do clã. Ji-han desativa suas orbes e parte em direção à base do clã. Dentro da base, todos estão ocupados fortalecendo as defesas. Sai-yang aparece, visivelmente exausta, e Ji-han pergunta sobre sua condição. Ela o convida a segui-la para conversarem. Enquanto caminham, ele nota o tamanho aparentemente maior do lugar. Sai-yang explica que sempre foi assim, mas ele nunca teve permissão para acessar aquela parte da casa. Ele questiona a importância do local agora, e ela responde que é algo que prefere manter em segredo dos outros membros do clã. Ela abre a porta, revelando um amplo gramado e um lago com água cristalina, refletindo as árvores como um espelho. A beleza do lugar surpreende Ji-han. Sai-yang explica que é uma sala segura, imune a qualquer forma de vigilância, tanto mágica quanto por feitiços. Ji-han questiona a necessidade disso. Sai-yang explica que mesmo dentro de uma barreira ilusória, um ser transcendental poderia espiar e obter informações, mas nesta sala, nem mesmo eles podem fazer isso. Tudo o que for dito ali permanecerá em segredo absoluto, além do alcance até mesmo de um deus. Ji-han expressa o desejo de ter um lugar semelhante para si mesmo, e Sai-yung o encoraja a fazer o que quiser, pedindo para focarem no assunto em questão. Ela menciona a invasão de inúmeros monstros e demônios por toda a Coreia, algo que Ji-han já está ciente. Ele nota que a situação se estende para além da cidade, afetando todo o país. Sai-yang confirma que a situação é nacional, e a causa ainda é desconhecida. Ji-han pergunta qual é então o motivo importante para a conversa, sugerindo ajudar a limpar o país inteiro. Sai-yang reconhece a generosidade, mas revela que não é esse o motivo. Ela olha diretamente para Ji-han e diz que Sun-il está desaparecido. Ele precisa encontrar Sun-il para ela. Em uma sala completamente escura, o símbolo do Yin e Yang brilha em branco no chão. Um homem, Fan Hui, conhecido como o Advento do Caos, expressa sua admiração pelo rei Munmu, reconhecendo a dificuldade de defender o país enquanto enfrenta seus próprios conflitos, mas ressaltando que ele é um dos poucos dragões divinos remanescentes no mundo. Do símbolo no chão surgem entidades horrendas, como maldições, enquanto Fan Hui sorri com satisfação. Ele toca um sino e entoa um encantamento, convocando espíritos malignos e ressentidos. À medida que mais e mais entidades emergem, uma luz vermelha irradia do sino que ele segura. Ele continua a comandar em nome do Senhor do Inferno, incitando as entidades a atacarem com ferocidade e liberarem seu ódio. O símbolo no chão se torna vermelho, refletindo a energia irradiada pelo sino, enquanto as entidades surgem em uma enxurrada incessante. Entre risadas sinistras, Fan Hui proclama a ascensão do reino espiritual para governar a Terra,